Saúde a amada igreja com a doce paz de Cristo Jesus. Aproveitando a oportunidade que estão de pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 15. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a santa palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Diga comigo: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. É com muita alegria no meu coração que rendo ao amado da minha alma, Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele expresso a gratidão da minha alma e o meu profundo amor por mais uma vez me permitir ter vida, ter oxigênio, para assim pregar a sua palavra. Quero celebrar ao seu nome pela oportunidade em que Ele me concede de estar juntamente com todas vós, reunidas aqui em adoração, louvando, adorando e celebrando o seu santo nome. Quero aproveitar a minha oportunidade e também fazer os meus agradecimentos. Quero louvar a Deus pelos vossos pastores, ao pastor Osiel Galdino, a sua esposa, a pastora irmã Raquel Ballarim. Que Deus vos abençoe. Obrigada, pastor Osiel, obrigada, pastora Raquel, pela oportunidade, pela confiabilidade ao púlpito. Quero também externar a minha gratidão a Deus, aos pastores de honra, ao pastor Alcides Ballarim e a sua esposa, a pastora Maria Ballarim. Que Deus vos abençoe, pastor. Que bom revê-los muito bem, para a glória de Deus. Meu coração se alegra. Faço-me acompanhada do meu esposo, o irmão Daniel Nogueira. O tema da mensagem que eu trago nessa noite tem por título, diga comigo: a sede que nenhum poço resolve. Repita mais uma vez: a sede que nenhum poço resolve. Que tipo de sede é a nossa? Isso aqui não é uma afirmação. Isso aqui é uma pergunta. Que tipo de sede é a nossa? Essa pergunta confronta algo que muitas vezes chamamos de prioridade ou de necessidade, mas que na verdade revela a condição de uma alma sedenta. Por quanto tempo conseguiremos usar desculpas para esconder os nossos pecados e continuar voltando ao mesmo poço? Quantas estratégias criamos para evitar o confronto com a verdade que está na nossa alma? Às vezes mudamos o horário da nossa caminhada espiritual, escolhemos a hora mais quente do dia, o lugar mais solitário, para evitar não apenas os olhares, mas perguntas e possíveis exposições. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher samaritana. No relato do Evangelho de João, no capítulo de número 4, ela vai ao poço ao meio-dia, o horário mais improvável para buscar água. Ninguém iria naquele momento. O calor era intenso. As mulheres costumavam
ir mais cedo, em grupo. Ela não vai em grupo, ela vai sozinha. A pergunta que eu faço é: por quê? Porque a vergonha pública pesa, a vergonha pública produz rejeição e isso fere. E a consciência marcada pelo pecado cria caminhos de isolamento. Nem todos que se afastam simplesmente seria uma condição emocional ou uma condição de frustração. Eu quero te lembrar de uma coisa: uma consciência dominada por culpa, uma consciência dominada pelo peso do pecado, uma consciência ferido pelas acusações, criam caminhos de isolamento. O pecado isola, o pecado afasta, o pecado retira você do culto, o pecado te tira da comunhão, o pecado evita desculpas para ser encontrada, o pecado cria uma rota difícil. E o Espírito Santo já me traz um exemplo na Bíblia Sagrada: alguém que pecou e sabia que havia pecado, se escondeu. Foi ele, Adão, o primeiro a cair. Ele ouviu, ele sabia que Deus lhe visitava e lhe procuraria. O primeiro atitude de Adão foi se esconder e criou para si aventais de folhas de figueira para maquiar e esconder-se em seus pecados. Mas a voz de Deus passeia no jardim: Adão, aonde tu estás? A pergunta de Deus não é porque ele não sabia aonde Adão estava. A pergunta de Deus era dando uma oportunidade para Adão se expor. E exposição requeria algo, qual? Reconhecer o quão longe o pecado lhe levou para Deus. Mas o pecado cria roupas com folhas de figueira para nos isolar. E eu já aplico profeticamente esta palavra. Se você achou que entrou nesse culto isolado e que Deus não te viria atrás das folhas de figueira, Ele está te dizendo: te encontrei, te achei. Isolada não fica, isolado não fica. Não foi apenas a tua vontade, mas a minha graça trabalhou no meio do teu isolamento. E nessa noite eu te dou uma oportunidade, primeiro de confissão, reconhecer: me isolei, e a culpa não é dos outros, a culpa é minha. Eu pequei, somente contra ti, ó Deus, eu pequei. E esse isolamento, esse isolamento calou a alegria da salvação. Esse isolamento fez as lágrimas cessarem. Esse isolamento não te dá mais vontade de orar. Esse isolamento não te dá mais a oportunidade de desejar as escrituras. Esse isolamento é morte espiritual. Mas Deus vem ao encontro de poços. Para não apenas te resgatar do isolamento, Ele trouxe perdão para te fazer caminhar de novo, não dependendo de poço, mas sendo cheio
da fonte da vida eterna. Custa caro não acertar a vida. A mulher samaritana tinha sede, mas a sua sede ia além da água. Quando ela diz a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não precise voltar aqui e tirá-la. Suas palavras revelam mais do que um pedido literal. Elas expõem a sede da alma, a dor do seu coração, as feridas da sua história e o cansaço de uma alma que não já suporta mais voltar ao mesmo lugar por causa da vergonha ocasionada pelo pecado. Ir ao poço não representava apenas buscar água, necessidade fisiológica. Representava reviver. Olhe e preste bem atenção. Ir ao poço não representava apenas uma necessidade fisiológica. Representava também reviver diariamente a rejeição, o fardo do peso das escolhas, e enfrentar o olhar silencioso da condenação social. Traga essa mulher na sua mente. Pensa comigo. A necessidade fisiológica é beber água, mas pensa a dor que ela carregava. Todas as vezes que ela se arrumava, aprontava o seu cântaro, ia até aquele poço. Quantos questionamentos, quanta dor, quanta lembrança, quanta rejeição, quanta culpa, quanta acusação. Não ressuscitava junto com o cântaro que ela carregava. Mas o Espírito me dá uma aplicação espiritual aqui. E Ele manda eu dizer a alguém: Ele está vendo além do que um cântaro no seu ombro. Ele está vendo além da sua necessidade física de sair de onde está para ir ao poço. Ele não está caminhando simplesmente por sua necessidade fisiológica, porque esta mulher, com certeza, depois de beber da água da vida, ela continuou tendo necessidade fisiológica, mas ela voltou no horário em que todas as mulheres estavam reunidas. Essa é a bênção da graça, a qual me possibilitar a levantar a cabeça no lugar que eu não queria ser vista mais. Essa é a dádiva da compaixão e do perdão de Cristo, me impulsionar a levantar os olhos e não me sentir culpada no meio de pessoas que me condenavam pelo que eu fui, pelo que deixei de ser, porque agora todas as coisas ficaram para trás e nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Mas naquele dia algo mudou. Jesus não apenas encontrou uma mulher com sede, Ele encontrou também uma alma cansada de se esconder dos seus pecados. E é justamente aqui no Evangelho de João que Ele revela essa beleza. Cristo não apenas oferece água, Ele te dá a oportunidade de se tornar uma fonte enquanto você recebe perdão. Diga comigo: Cristo me concede a oportunidade de ser uma fonte enquanto eu recebo perdão. Se tem perdão no seu coração, eu não preciso te pedir para dar glória. Se tem perdão no teu coração, pastor não precisa mandar ninguém dar aleluia, louvado seja Deus, porque o perdão faz nascer em mim desejo de gratidão, e desejo de gratidão revela-se em adoração. Somente os perdoados fluem na fonte de alegria, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Se tem alguém perdoado,
Eu não preciso dizer o que você precisa fazer. Se tem alguém perdoado, a fonte já era para estar jorrando desde as 5 horas da tarde, ou antes. A fonte já era para estar jorrando quando você estava pensando em vir para o culto, porque a gente não derrama aqui, a gente revela aqui o que a gente vem derramando na presença de Deus o dia inteiro. Então não adianta o pregador pedir para você fazer algo se você não tem para oferecer. Uma pergunta o Espírito Santo faz nesta noite: qual? Que tipo de sede é a sua? Porque há pessoas que estão cheias de atividades, pessoas cheias de títulos, pessoas cheias de hábitos religiosos, mas continuam sedentos na alma, porque nunca provaram da fonte de vida que é Cristo. Outras continuam, mesmo sendo crentes, voltando, tendo saudade dos seus poços. Mas diz o Espírito ao meu coração: Ele quebra a corrente que te prende ao poço. Tem libertação nessa noite por intermédio da palavra de Deus, tentando saciar dores profundas com soluções superficiais. É Jesus quem diz: quem beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais. Não terá sede de coisas, não terá sede de pessoas, não terá sede de reconhecimento, não terá sede de bajulação, não terá sede do orgulho, não terá sede da vaidade, não terá sede da carne, não terá sede do pecado, não terá sede do passado, não terá sede, porque Ele diz: no meio da nossa história, o que nos ligava ao poço, o que nos faz seguir a fonte, é um nunca mais. Um nunca mais. Nunca mais. O Espírito de Deus me toma e eu libero essa palavra. Se o Espírito está fluindo no vosso interior, você levanta uma frase para o diabo, você levanta um brado de liberdade que flui da tua alma. Quando o inimigo vier te oferecer os antigos poços, quando o passado te visitar e querer te levar para os antigos poços, quando o pesadelo te cercar e querer te lembrar dos antigos poços, quando o trauma recordar o que você viveu, você levanta e diz: a graça me alcançou, a fonte jorra, e para este lugar, diga comigo, nunca mais. Diga mais uma vez: nunca mais, nunca mais, nunca mais eu voltarei para o mundo, nunca mais, porque Cristo me satisfaz. As graças de Cristo me satisfaz. O amor de Cristo me satisfaz. O perdão de Cristo me satisfaz. O que Ele fez por mim na cruz do Calvário me satisfaz. Não tem proposta, não tem opção. Eu estou carregando a minha cruz e com ela eu digo: nunca mais. Quando eu estava lendo esse texto, eu vi algo que me chamou muita atenção desde o capítulo de número 3. O que é que te chamou a atenção, irmã Michele? É que o movimento de águas, o fluir de fonte, o assunto sobre água, que envolve a sede no capítulo 4, não aparece somente no capítulo 4. Ao ler o Evangelho de João, nós vamos ver onde em Cristo está inserido a movimentação constante de água. No capítulo 2, versículo 5 ao 7, no casamento de Caná da Galileia, quando falta vinho, mas porque Jesus está presente, precisa de movimento de água na festa. Ele manda os servos se moverem, enchem 6 talhas com água, e um milagre acontece. Ai, irmãos, tem algo que não desce no meu coração, é ter festa
e não ter barulho e movimento de água. Porque se não tiver barulho e movimento de água, você pode estar sentada nesse banco com seu uniforme. Cadê Jesus no meio da gente? Vocês podem ter ensaiado 3 meses, 4 meses, lindo, parabéns, perfeito, vocal maravilhoso, coral afinado, orquestra afinada, mas se não tiver barulho de água, o Espírito Santo me libera uma palavra: movimentam as talhas. Eu já entrei no culto há muito tempo. Ou vocês não perceberam que eu cheguei na casa? Por que você está tão quieta me olhando? Por que você está tão parado louvando? Se Jesus está na festa, que as talhas começam a fazer barulho de águas sendo derramadas. 1 minuto para você levantar as mãos e fazer barulho de talhas sendo cheias pela presença do Espírito Santo de Deus. Agora vai, adora. Levanta. Se as talhas estão ocupadas com outras coisas, Jesus está na casa dizendo: eu estou pronto para encher vocês. No capítulo de número 3, versículo de número 5, no diálogo de Jesus com Nicodemos, novamente assunto de águas e movimentação de águas. Porque disse Jesus, quando Nicodemos, ele chega na hora escura para tirar suas dúvidas, Jesus responde a Nicodemos: é necessário nascer de novo das águas do Espírito. O que Jesus está ensinando é: se eu estou presente, tem arrependimento na alma, tem movimento das águas, da graça, do perdão, do Espírito trabalhando no vosso interior. Então chegamos no capítulo 4, e o assunto é água de novo, poço, fonte, sede, água. Perceba esse detalhe espiritual. Nos ambientes onde Jesus está presente, não falta água para o milagre, não faltará água para nascer de novo, e não faltará água para saciar a tua sede. Oh, eu sinto uma graça de Deus de te dizer: você chegou aqui cansado, sedento, precisando de um milagre, necessitando nascer de novo, ou até mesmo precisando que a fonte do Espírito brote no seu interior. E diz o Senhor: eu tenho água para aquilo que é impossível. Eu tenho água para mudar o seu coração, e eu tenho água para saciar a tua sede. Porque quem tem sede, venha, diz a palavra. No capítulo de número 3, nos mostra a razão porque Jesus saiu de onde ele estava e foi para Samaria. Os discípulos começam entre si uma dissensão: qual é o ministério maior? Quem está fazendo mais? E ao mesmo tempo o ministério de João e o ministério de Cristo estão em paralelo. O capítulo de número 3 para o capítulo de número 4 é um capítulo de transição. O ministério de João Batista continua, depois será anunciado sua morte, mas o ministério de Cristo continua e se desenvolve. Os discípulos começam uma discussão entre si. Chega até o ouvido de João as palavras dos discípulos de João dizendo: olha, aquele que está do outro lado do Jordão está batizando mais do que a ti. Então João esclareceu dizendo: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo,
E o amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se com grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa já é a minha satisfação, e ela se cumpriu em mim. Diga: esta é a minha satisfação, e ela se cumpriu em mim. O que João está fazendo é derrubando qualquer sentimento de comparação, discussão, rebelião e rejeição. Quando ele diz: esta alegria se cumpriu em mim, ou quando ele diz: esta já se fez em mim satisfação, João está dizendo: não precisam dizer nada, porque foi justamente para isso que eu nasci, e foi por causa dele que eu vim. Eu nasci da terra, mas ele não veio da terra, ele veio do céu. Ele é superior a mim, ele é maior do que eu. Esta é a minha alegria. Eu não sou dono da noiva, era isso mesmo para acontecer. Ele está cuidando da noiva, ele está adornando a noiva segue o noivo. E você, João? Eu só sou amigo dele. E quer saber de uma coisa? Que eu diminua e que ele cresça. João compreendeu o que todos nós precisamos compreender. O que? Ministério não compete com Cristo. Ministério se aponta para Cristo. Se você fala mais de você, menos de Cristo, falhou no ministério. Se você só consegue fazer propaganda e marketing dos hotéis que você vai, dos congressos que você visita, e esquece de falar de Cristo, você falhou no seu ministério. Se você consegue exaltar a si mesmo e não tributar a Cristo honra, glória, louvor, você falhou no ministério. Se você sai depois de um culto dizendo: tá vendo a excelência? Se não fosse as minhas mãos, se não fosse as tuas mãos, era barulho. É porque a mão dele rege a nossa vida, que tem melodia, tem louvor, tem música. Vou falar algo que o Espírito falou ao meu ouvido, e ele está dizendo aqui. Esses dias eu estava lendo um texto: orai para que Deus envie ceifeiros, porque grande é a colheita, poucos são os ceifeiros. Sabe o que eu disse ao Espírito? Todos os dias surge um pregador novo. Todos os dias os cartazes apresentam uma face nova. Todos os dias tem alguém querendo pregar. Só que o Espírito Santo me respondeu: eu preciso de uma nova remessa. Por quê, irmã Michele? Porque os ceifeiros viraram modelo, artistas, estrelas, top models, blogueiras, blogueiros, influencers. Ai. Os ceifeiros saíram do campo e se tornaram manequins de redes sociais. E o Espírito diz: eu não quero manequins, eu quero alguém que chora pelo meu evangelho. Se você pode adorar por essa palavra e quer ser usado por ele, diz: sacia a minha sede que eu quero ser fonte. Sacia a minha sede que eu quero ser fonte. Sacia a minha sede que eu quero ser fonte. Eu quero derramar graça, eu quero derramar palavra, eu quero derramar unção, eu quero derramar o teu evangelho. Eu não quero ser nada mais, nada além daquilo que tu já me chamou para ser: ceifeiro e alguém saciado pela tua graça. Levante a mão para adorar.
Ele não conta com as estrelas, Ele conta com os sedentos que saciaram sua sede nele. Ele não conta com blogueiros, Ele conta com sedentos que saciaram sua sede nele. Ele não conta com influências digitais, Ele conta com pregadores que chorem pelo povo, chorem pela palavra e diga: me usa, me usa, me usa. Eu quero ser tomado pela tua glória. E se tem alguém aqui com esse sentimento, levanta as mãos e seja tocado pelo Espírito de Deus aí. Por isso que somos sal da terra, damos sede no povo. Era para isso acontecer, que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça, que ele apareça. A igreja tem que crescer por causa dele, o ministério tem que fluir por causa dele, o povo tem que continuar evoluindo por causa dele. A presença dele é o que faz a noiva se alegrar. E eu já estou feliz porque ele me deu a alegria de ouvir a sua voz. E como amigo do noivo, eu me alegro e a minha alma está satisfeita por isso. Satisfeita pelo quê? É porque ele está sendo seguido, é porque ele está sendo amado, é porque ele está sendo abraçado. É o ministério dele que fundamenta o meu, não é o meu que fundamenta o dele. No capítulo de número 4, versículo de número 1, diz o texto sagrado: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram, diga comigo, quando Jesus soube que os fariseus ouviram, deixou a Judeia. Ele deixou. Isto significa o quê? Ele não soube porque alguém contou. Jesus não conta com fofoca. Jesus, eu vou te... Não, se cala. Jesus não tem mensageiros fofoqueiros. Ele tem mensageiro santo, Espírito Santo. E o Espírito Santo comunicou a Cristo, ao seu Espírito, o que estava no coração dos fariseus, quando ouviram falar dessa disputa no meio dos discípulos. Cuidado com a disputa no meio da igreja. Cuidado com a comparação no meio da igreja. Porque esse problema aqui não está só no capítulo 4. Esse problema aqui não está só no capítulo 3 de João. Esse problema aqui está em toda a Bíblia Sagrada. Teve disputa. Caim matou Abel por causa da sua comparação. Pecado. Saul teve raiva de Davi. Disputa, comparações. A igreja de Corinto está levantando uma disputa entre Pedro, Apolo, Paulo e Jesus. Uns dizem que são de Pedro, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. Mas Paulo vem com a tramontina e corta todo mundo no meio. Um é quem planta, o outro é quem regue, mas só tem um que dá crescimento. E quem dá o crescimento é Cristo. Então cala esse orgulho, cala essa disputa, cala essa comparação, porque o maior perigo da comparação qual é? Enquanto há disputa, Jesus já saiu do culto há muito tempo. Enquanto houver comparação, isso vai adoecer o coração dos irmãos. Comparação divide a igreja, cria ambientes espiritualmente tóxicos e tira Cristo do centro do culto. E por causa disso, Jesus deixou novamente o mesmo lugar e partiu para uma outra região. A W. Tozer escreve dizendo: o homem que vê a glória de Deus perde o desejo de exaltar a si mesmo. Isto significa que a resposta de João foi uma resposta madura, espiritualmente madura. A W. Tozer também diz: o ministério que realmente glorifica a Deus é aquele onde o homem desaparece para que Cristo seja visto.
No capítulo 4, Jesus vai para Samaria. Deixou o lugar, mas não deixou sua missão. Porque aonde houver uma missão, haverá prudência no coração de quem vai. Quando o texto diz que Jesus soube do que estava acontecendo, isto não significa que ele recebeu informação humana. Porque no capítulo 3 do número 23, Jesus é aquele que conhece as intenções e o coração, e nada passa oculto diante deles. E ele foi para Samaria, diga comigo, e ele deixou a Judeia e partiu mais uma vez para a Galileia. Entretanto, era necessário, diga comigo, era necessário passar por Samaria. Aqui eu abro um parênteses e chamo sua atenção. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma informação geográfica, mas não é. Pois revela algo mais profundo que, historicamente, os judeus e samaritanos não se relacionavam bem, devido aos conflitos religiosos e éticos que lhe tomavam desde o Antigo Testamento. Por isso muitos judeus evitavam atravessar Samaria quando viajavam a Judeia para a Galileia, preferindo um caminho até mesmo mais longo do que um mais curto. Entretanto, Jesus escolhe passar por Samaria. E essa necessidade não era apenas um trajeto, diga comigo, não é o trajeto. Era uma necessidade espiritual divina ligada à sua missão. O William Barclay, comentarista, ele escreve dizendo: Jesus não evitou Samaria como os outros judeus faziam, porque o amor de Deus sempre atravessa as fronteiras que os homens constroem. Vou repetir. O William Barclay disse: Jesus não evitou Samaria como os outros judeus faziam, porque o amor de Deus atravessa fronteiras que os homens constroem. Nós construímos fronteiras para não pregar para uma prostituta. Construímos fronteiras para não se aproximar de um bêbado. Construímos fronteiras para não dizer aos olhos de alguém que está com o nariz cheio de droga, de pó, Jesus te ama. As fronteiras do medo, as fronteiras da loucura em resposta do outro. Mas se Jesus está contigo atravessando Samaria, não tem medo, não tem desculpa. Arabaxúria. Porque o amor de Deus constrói uma ponte aonde homens levantaram barreiras. E o Espírito Santo de Deus nos dá coragem para ir aonde muitos não querem. E eu repito dizendo: como iremos ganhar Samaria se a gente rejeita uma samaritana? Jesus atravessa, porque era uma rota necessária. Diga comigo, rota necessária. Dentro da língua portuguesa, a expressão necessário ou necessária é um adjetivo que significa indispensável, essencial, imprescindível e de grande importância ou necessidade. Ou seja, refere-se a algo que não pode faltar ou não pode ser omitido. No Evangelho de João, capítulo 4, essa expressão aparece em 2 momentos. Qual? Era necessário atravessar para Samaria. Segundo ponto, é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. O primeiro necessário se fala de uma rota, do que ele irá fazer. O segundo necessário aponta como deve se fazer a adoração. Era necessário porque era uma rota espiritual. Diga comigo, rotas espirituais
não é criada por homens, não está numa agenda, não está programada, não está nos teus planos. Uma rota necessária, você não sonha com ela, você não planeja ela, você não se levanta de manhã dizendo: hoje eu vou fazer uma rota necessária. Não, 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 não. Quem faz essa rota é uma linha que liga o céu à terra. Eu quero aqui contar uma experiência minha para vocês. Um dia eu estava em casa, ocupada no meio dos meus serviços, lavando a casa, balde, vassoura. Eu nunca vou me esquecer do dia que o céu bradou na minha sala e disse: hoje é necessário criar uma rota necessária para ti. Eu estava limpando a minha casa, cheia de serviço. O Espírito Santo me parou na minha cozinha e disse: toma banho, troca de roupa e sai. Eu disse: como? Toma banho, troca de roupa e sai. Eu respondi ao Espírito: para onde? Não, apenas sai. O meu esposo tinha acabado de chegar do serviço. Ele havia chegado às 3 horas da tarde. Larguei o balde, larguei a vassoura, deixei a faxina pelo meio do caminho e me arrumei. E eu ia olhar para o meu esposo e ia dizer a ele: me leva. O Espírito Santo me parou e disse: não vai de carro, não vai de moto, vai a pé. Eu falei: e agora? Para onde eu vou? Sai! E no meio do caminho o Senhor foi me dando as ruas. E a primeira rota necessária, a primeira Samaria foi um brechó. O Espírito Santo me parou no meio de um brechó. Quando eu entrei no brechó, uma mulher amarga de alma estava falando mal do pastor, mal da pastora, mal da igreja, desviada, cheia de demônio, cheia de mágoa. O Espírito Santo disse: ouça e não fale nada. Quando ele me deu a ordem para falar, ele disse a mim: diga para ela, o teu problema é o teu pecado de rebelião. Se arrepende, volta para o colo do teu pastor e vai se converter diante de Deus. Ela caiu em lágrimas e disse: realmente, a culpa é minha, eu queria algo que eles não me deram, mas eu sei o que eu vou fazer a partir daqui. Você ora por mim, oro. Você pode pedir a Deus perdão pela minha alma, vamos pedir junta. Eu dobrei com ela o joelho no meio do brechó, as lágrimas caíram e ela disse: é mágoa, Jesus, é mágoa, é mágoa, é mágoa, a culpa é minha, é mágoa, é mágoa. E quando eu pensei que era hora de voltar para casa, o Espírito Santo disse: continua andando. E eu subi uma avenida do meu bairro de casa. Na volta, um rapaz de bicicleta, de moto, saindo do serviço, não tirou nenhum capacete. Eu estava atravessando a esquina e ele jogou a moto em cima de mim. Parou, freou em cima de mim. Ele disse: é você. Eu disse: eu o quê? Você. Há um mês atrás eu fui na sua congregação e você era pregadora. Toda aquela mensagem cortou a minha alma e você fez o apelo e eu disse que não iria, porque eu voltaria para a mesma vida. Mas hoje no trabalho você veio na minha mente junto com aquela mensagem e eu orei ao Espírito Santo no meio da fábrica e eu disse: Rebecai, se tu me der uma última oportunidade e se teu amor é leal para comigo, me traz a pregadora novamente, porque é nela que eu vou te entregar a minha vida. Oh igreja, rotas necessárias. É o Espírito que nos empurra, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos conduz. Então se você pode, levanta suas mãos e diga: me usa, Espírito. Diga: me usa, Espírito. Cria para mim uma agenda divina. O tecladista pode vir comigo. Cria para mim uma agenda divina. Diga: cria para mim uma agenda divina. Diga: cria para mim uma agenda divina. Cria para mim uma trajetória desenhada pelo céu. Você vai chegar. Eu estou dizendo que você vai chegar. Você vai chegar aonde o Espírito quer que você chegue. Você vai conhecer famílias e lares oprimidos. E eu te digo mais: o Espírito te colocará naquele lugar.
Você conhecerá mulheres depressivas, amarguradas e cheias de ansiedade. E eu te digo, o Espírito irá te colocar lá. Você vai conhecer famílias que o diabo está batendo na parede, balançando panela, batendo na janela, mas o Espírito vai te levar lá. Recebe essa palavra. O Espírito vai te levar lá. Crianças que estão tendo insônias e pais já não sabem mais o que fazer, nas tuas mãos Ele te põe graça e unção. O Espírito irá te levar lá. Ele chega e diz o texto que ele chegou. Diga comigo: ele chegou na hora sexta. Eu tenho muito o que falar, mas eu tenho um tempo determinado. Ele chegou na hora sexta. E a hora sexta, no nosso horário brasileiro, é ao meio-dia. Diga comigo: Jesus chegou ao meio-dia. Isso representa a hora sexta, ou seja, é exatamente nesse momento que a mulher está se arrumando, pegando seu cântaro, se levantando, para não ser vista, não ser acompanhada, não ser encontrada. Diga comigo: meio-dia. Culturalmente esse horário chama a atenção. As mulheres não saem ao meio-dia, elas saem às 5 da manhã, às 6 da manhã. Mas ao meio-dia não. Porque ao meio-dia o sol está mais quente. O sol está no meio da terra, na sua altura mais alta de calor e exaustão que ele pode ocasionar no nosso físico. E biblicamente, meio-dia, ou a hora sexta na Bíblia, representa o ponto mais alto do sol. Diga comigo: o ponto mais alto do sol. Não é horário comum para as atividades externas. É hora de buscar abrigo. Nós vemos isso no livro de Ruth, no capítulo de número 2. Quando Boaz chega no campo, ele diz para Ruth: descansa. Meio-dia não é hora de trabalhar. Meio-dia é hora de recompor as forças. Ela fez uma tenda para ela no meio do campo. Mas ele oferece mais, porque ao meio-dia ele sabe que ela não precisa só de proteção, ela precisa de renovação. Ele diz para ela: eu já dei ordem para que nesse horário ninguém venha te oprimir. Venha no vaso, pode beber água à vontade, Ruth. Eu já dei ordem para te servirem. E tem mais: vem para minha mesa com as minhas servas, come do meu bocado, molha no azeite e bebe do mosto. Meio-dia não é hora de sair. Meio-dia é hora de se esconder. Mas em Gênesis capítulo de número 18, versículo 1, a palavra nos revela que meio-dia é a hora que Deus intervém na história de qualquer homem que lhe serve. Porque diz o texto em Gênesis capítulo de número 18, versículo 1: o Senhor apareceu a Abraão enquanto ele estava sentado à porta da tenda no calor do dia, e diz a Abraão: eu vou te fazer pai de uma nação. Traz comigo a imaginação. Olha Abraão, olha Abraão, olha Abraão. Abraão, ó, Abraão. Na tenda, na porta da tenda, ao meio-dia. Aqui dentro, eu não vou ter mais filho. Acabou para mim. Saí da minha casa, renunciei tudo. Sara está idosa, não pode mais ter filho. E agora? Questionamentos, dúvidas. Ao meio-dia, o sol batendo na cabeça. E junto com o sol batendo na cabeça, olha aqui os pensamentos: acabou, não tenho herdeiro, acabou. Mas vem Deus, ao meio-dia, quando você diz que acabou, eu marquei um horário contigo.
no meio do teu sol quente, eu te digo, tem promessa, tem filhos, tem herança, tem algo acontecendo em você. Mas em Gênesis capítulo de número 43, José no palácio, ele vê os irmãos, e diz o texto, que ele preparou uma refeição na hora sexta, para os seus irmãos, isto é, ao meio-dia. E Deus estava dizendo, eu sei que eles te machucaram muito, e eu sei que foram horários e horas e momentos que o teu coração amargurou, mas o céu entrou em ação na história de José. O sol é quente, mas a mesa da reconciliação está sendo preparada. Vai ter perdão, vai ter amor, vai ter reconciliação. Diz o Senhor, eu cheguei ao meio-dia, a mágoa não vai reinar no teu coração. Mas enquanto Josué estava lutando no meio do seu exército, ele não tinha mais o que fazer, e antes que os amorreus viessem lhe derrotar, ao meio-dia, ele orou para o sol, e o sol parou ao meio-dia. Eu estou dizendo que ao meio-dia, no pior momento das suas batalhas, Deus está intervindo por você. Séculos mais tarde, Saulo de Tarso, perseguindo a igreja, em Atos capítulo de número 22 e 6, em Atos capítulo 26 e 13, quando ele estava na sua ira, com sede de morte, o céu desceu ao meio-dia. Saulo, Saulo, quem é que tu persegues? Mas eu termino concluindo dizendo, a mulher samaritana sai ao meio-dia. O momento é o mais quente do dia, mas quando Cristo decide encontrar alguém, até o horário improvável se transforma na hora perfeita da redenção. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, e se você crê, levante as suas mãos para receber. A hora mais quente da nossa vida também se torna a hora mais consoladora. Aquilo que parecia um momento de maior cansaço se torna também um momento de maior renovo. Aquilo que parecia vergonha e a maior dor na agenda de Cristo se torna um momento mais significativa na tua história. O que pode se tornar a hora de mais vexame, lembranças dolorosas, também se torna o horário do refrigério da sua alma. Porque quando Cristo coloca os seus pés nos poços, a nossa história se torna algo extraordinário. A culpa já não nos condena mais, a mentira de Satanás já não nos aprisiona, e o pecado já não tem a última palavra. A hora mais quente da vida se torna a hora de mais cheia de graça. Você lembra o horário que Jesus chegou na tua vida? Você recorda a hora mais quente da sua história? Confusa, perdida, sedenta, mas Cristo chegou. Ansiosa e com medo e confusa, mas Cristo chegou. Cheia de vergonha, carregando acusações, mas Cristo chegou. Sem esperança, sem expectativa, sem promessas, mas Cristo chegou. Você pode levantar as mãos para agradecer a Deus e dizer para Ele: o meu sol quente não removeu a tua graça. O meu sol quente apenas me empurrou para um poço e tu me encontrou lá.
Eu não sei se você está cheio do Espírito Santo para isso, mas o Senhor está trazendo pessoas à memória. Eu fui quando você não queria ser vista, encontrada. Eu te achei e eu me assentei nos teus poços. Ele diz para ela num debate, numa conversa calorosa. Ele vai quebrando todos os preconceitos, ele vai derrubando todas as barreiras que ela levanta. Então ela diz para ele: eu quero água da vida. No versículo 15 que eu li com a igreja: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Ele responde a ela: vai e chama o teu marido. Eu quero água, 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 chama o teu marido. Não tenho marido. Sabe o que é isso? Confissão. E se tem um ponto em que Cristo faz dos nossos poços, de nossas almas, transformar em fonte, se chama confissão. Diga comigo: confissão. A confissão, ela abre o caminho para o arrependimento. E através do arrependimento, a graça entra. E quando a graça entra, e quando as águas turvas saem, o que era poço se transforma em fonte. E uma rápida explicação. Eu fui estudar como é que funciona a escavação de um poço artesiano. Funciona assim: primeiro a terra é furada, e quando a terra é furada, e quando a ferramenta de quem cava o poço toca os solos freáticos, os lençóis freáticos, sai uma primeira água. Diga comigo: sai uma primeira água. E ela não é limpa, ela é suja. Essa água é turva, barrenta e cheia de sedimento. Tecnicamente essa água é chamada de água de desenvolvimento. Ou seja, algo novo vai sair daí. Essa água também é chamada de água de lavagem. O que é a água de lavagem? É o sujo saindo para o limpo brotar. O que é a água de lavagem? É a lama, o barro sendo expurgado para que a fonte brote em águas minerais e cristalinas. Eu libero essa palavra na unção e no poder do Espírito Santo. Não terá renovo se a igreja não for expurgada da água suja. Não terá batismo com o Espírito Santo se a igreja não chorar pelos seus pecados. Não terá manifestações de dons se a igreja não aprender a orar para o arrependimento. Não terá salvação de almas se a igreja não clamar para que o pecado seja exposto à luz da palavra. E diz o Espírito: muitos estão me pedindo fonte, mas quando eu estou trabalhando, se seguro nas suas águas barrentas. Muitos estão me pedindo água viva, mas quando eu quero governar, toma conta, tirar o teu controle, a tua lama quer tomar conta da fonte. Mas diz o Espírito Santo, e a igreja pode ficar de pé. Eu abro fontes nessa noite, mas primeiro a água do desenvolvimento precisa sair. Eu quero convidar você por alguns segundos, pôr a mão no seu peito e falar para o Espírito Santo e dizer para ele com o coração quebrantado: se tiver água barrenta aqui, exponha e tira.
Se tiver água barrenta aqui, expurga e tira. Se tiver água barrenta aqui, expurga e tira. Faz, Senhor, a água da lavagem sair. Faz a água da lavagem sair. Se é mágoa, que saia. Se é ódio, que saia. Se é inveja, que saia. Se é desculpas precipitadas para não amar a Deus de todo o coração, que saia. Se é a carne, que saia. Se é a paixão, que saia. Deixa a água da lavagem sair. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Eu quero beber mais água. Eu quero beber da tua fonte de água viva. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito Santo. E sabe qual é o sinal que a água da lavagem fez o seu trabalho? Que a água barrenta saiu. Sabe qual é o sinal? Porque parece que é do nada que ela muda de assunto, mas não é do nada. Ela faz uma pergunta: Senhor, aonde eu devo adorar? Aqui ou em Jerusalém? Sede por adoração. Sede por adoração. Esse é um sinal que as fontes de vida estão saindo do seu interior. Sede por adoração. Eu quero adorar. Eu quero adorar. Ninguém conseguiu tirar essa dúvida de mim. Porque enquanto a nossa sede por Cristo não for resolvida, todas as dúvidas que permeiam a nossa alma continuarão lá. Mas quando a nossa sede é tratada por Cristo, há uma nova sede. Eu quero saber como adorar. Então Jesus responde: não é uma questão de lugar, é uma questão de posicionamento. E os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E quando nós estivermos adorando a Deus, a graça que se move no meio de um coração contrito irá encher você aí onde você está. Isso. Levante suas mãos para adorar. Levante suas mãos para adorar. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Isso, adore. Vai ser nessa graça mesmo. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui. Se você pode, pegue na mão desse irmão ou dessa irmã. Põe a mão nela e diz: aqui é fonte. Diga para ela: aqui é fonte. E nós vamos unir a nossa adoração. E as águas do Espírito vai passar no meio de vós. Vai. Simplesmente te adorar. Simplesmente. Os meus olhos são pra te olhar.
aquela mulher adentrando no templo de Jerusalém, ou quem sabe voltando para a sua casa, ou quem sabe adentrando no meio da cidade, sem cântaro, mas cheia de lágrimas, sem cântaro e cheia de quebrantamento, e alguém parando ela e perguntando: por que tu está chorando? É que ele saciou a minha sede. E isso aqui é lágrima de um coração quebrantado. É lágrima do quê? De alguém que está aprendendo a adorar, porque a água da vida está fluindo no meu interior. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, vai, seja cheio do Espírito. Recebe graça, recebe línguas, recebe renovo. Deixa o Espírito te ensinar a adorar. Levanta seu louvor e adore, simplesmente te adorar. Receba o abraço do teu Pai. Simplesmente os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje simplesmente te Só a igreja. Segura. Deixa o Espírito Santo movimentar aqui. Estamos encerrando essa festa. Você tem que sair daqui cheio, transbordando. Aleluia. As águas purificadoras estão sendo derramadas aqui. Aqui as mulheres no altar, escolhe alguém, abrace alguém. Vai, vamos movimentar as águas. Oh glória. Se for para pedir perdão, peça perdão, mas saia daqui com o teu cântaro cheio. É o momento da igreja.
comendo,